Muitos alunos perguntam, os pais também, por que eles precisam estudar phrasal verbs? Phrasal verbs, para muitos, passa como decoreba, uma coisa chata de falar, mas não é. E hoje eu trouxe a supervisora Maria Carolina Laar para falar exatamente da importância dos phrasal verbs e por que nós precisamos estudar o phrasal verbs. Bem-vinda, Carol. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Bia. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Que bom. Carol, vamos começar desmistificando um pouco, né, o phrasal verbs. Porque os alunos acham que não precisam do phrasal verbs porque eles conseguem se comunicar sem usá-los, o que é verdade. Eles podem falar sem phrasal verbs, né? Sim. Só que vão usar uma linguagem mais intermediária, mais simplificada, mas se comunicam. A grande questão é que as pessoas na linguagem oral usam, é normal falar phrasal verbs, né? As pessoas fluentes usam phrasal verbs o tempo todo. Então, exatamente. Se você não sabe, você não vai entender e a conversa pode não acontecer. Então, você se comunica sem phrasal verbs, mas a comunicação não acontece se você não sabe os phrasal verbs, né? Então, vamos começar dizendo assim, por que é importante, então, estudar o phrasal verbs baseado nisso que eu acabei de comentar? Bom, você acabou de dizer, né? A conversa, em primeiro lugar, não vai parecer natural. Vai ser uma conversa que não é da língua, porque a língua inglesa tem essa característica. Sim. Tem os phrasal verbs e são usados no dia a dia, cotidianamente. Basta a gente pensar na linguagem de computador para a gente verificar isso. Quando você está entrando no seu computador, você tem que log in. Sim. E quando você está saindo, você tem que log out. Esses dois são phrasal verbs. A gente pensa que não, mas eles são. E quando você precisa gravar alguma coisa que você disse, você tem que fazer um backup. Então, essa linguagem vai aparecer o tempo inteiro. Boa. E se você não tiver familiarizado, vai dar ruim, como a gente diz. Sim. Você vai se sentir mal. Sim. Porque você, por exemplo, pode estar, se for no trabalho, você pode, isso eu estou falando dos adultos, sim. Não é? Pode estar numa reunião e alguém diz alguma coisa usando um phrasal verb, e você vai dizer, meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não entendi essa frase. Sim. E se você for um aluno e está no intercâmbio, e você está com amigos, e os amigos dizem alguma coisa, tipo assim, chip in, me ajude, você vai saber que não é batata frita, né, Bia? Exatamente, mas que já acha chip in, né? Exatamente. Você vai dizer, e agora? O que eu faço? Que mico? O que eu vou responder? Então, é muito necessário para você soar natural e para você conseguir se comunicar, como você disse. Sim, sem dúvida nenhuma, né, Carol? A linguagem ela é espontânea, né? A gente controla o que a gente fala, mas não controla o que falam com a gente, né? Então, explica um pouquinho, vamos só explicar um pouquinho da estrutura do phrasal verbs, né? Porque não é pegar um verbo, a preposição, juntar tudo e falar, juntei um verbo com a preposição, então isso aqui é um phrasal verb. A gente sabe que isso não é verdade. Então, fala um pouquinho disso e também fala um pouquinho dos 4 tipos de phrasal verbs que existem. Ok, Bia. Em relação a essa estrutura que eles têm, eu acho que isso é o que mais assusta, porque eles são verbos compostos e normalmente a gente já tem que lidar com os verbos, saber que verbo é esse. Aí agora a gente tem que lidar com um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio. Isso complica a vida do estudante. Então, isso é que assusta. E eles existem. Tem phrasal verbs que são de 2 partes, como a gente diz, two-part phrasal verbs, que tem ou o verbo e um advérbio, ou o verbo e uma preposição. E para piorar a situação de quem está aprendendo, existe o three-part phrasal verbs, que tem, além da preposição,
o advérbio. Então, ficam 3 partes para lembrar. Então, isso é que assusta, e o que a gente tem que fazer é lembrar deles por inteiro, não separadamente. E tem mais uma coisa, que também complica a vida de quem está aprendendo, é que muda o significado. Quando você está usando o verbo, é uma coisa. Quando você está usando o phrasal verb, ele passa a ser outra coisa. Perfeito isso, Carol. Você pode dar alguns exemplos? Posso. Um exemplo de um verbo que todo mundo conhece, que é jump, que é pular. Então, eu conheço o verbo jump. Mas aí alguém chega para você e diz assim, he really jumped on her. Aí você diz, e o que é isso? Ele ficou pulando em cima dela? Não pode ser. Jump on, e você só acrescentou a partícula on, passa a ser criticar alguém. Mudou o sentido do verbo completamente. E você tem que lembrar se não é jump in, se não é jump on, tem ainda este fator. E então isso é que assusta, mas tem solução, A solução é você vê-los dentro de um contexto e você também se acostumar que você não vai conseguir saber todos os phrasal verbs de uma vez só. Mas quanto mais você se expõe a eles, mais você vai se familiarizar. Se você usar essa questão do contexto, da área que você está falando, se você está falando da saúde, se você está falando, por exemplo, de educação, e você saber essas áreas, porque aí você vai gravar muito melhor. Não adianta você ter uma lista, que era o que tinha antigamente, né, Bia? Sim, uma lista enorme, e os alunos, por isso que os alunos têm tanto trauma, né, que acham que tem que ficar decorando listas, né? Exatamente. E não é assim eles nunca vão decorar e se apropriar, né? Eu gostei que você comentou agora há pouco que uma boa ideia é trabalhar e estudar em contextos, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Os contextos são muito importantes, porque mesmo quando você está falando, vamos dizer, travel phrasal verbs, você chegou no aeroporto, tem uma lista que você já vai usar. Então, se você já sabe essa lista, você não vai precisar recorrer ao tradutor, você não vai precisar, você já vai estar inserido dentro do contexto do aeroporto, por exemplo. Você sabe que você chega no aeroporto, você tem que fazer o check-in. Aí você sabe que você tem que fill in a form. Aí você sabe que você tem que put on your headphones, né? Para você começar a ouvir o seu celular. E por aí vai. Então, você vai usando esses verbos à medida que você vai passando pela alfândega, que você chega no local onde você vai esperar o avião, que você vai entrar no avião. E se você já tiver, você já anda, você faz o procedimento, se você já tiver os verbos na sua cabeça, vai facilitar muito a sua vida. É assim que a gente tem que aprender. Carol, muito bacana você falar isso da questão dos phrasal verbs, né, contextualizados. Como é importante, né, a gente estudar uma coisa contextualizada, que aí também evita as listas decorebas, que não queremos isso, e também a gente vai estudar o que nos interessa, né? Claro. Sim. Então, trabalho, por exemplo, tem que saber o básico para não pagar, né, não passar vergonha em reunião de trabalho, entender se uma reunião foi cancelada, call off, por exemplo, se foi postergada por off, por exemplo, né, entre outros. Mas uma coisa que eu acho muito bacana no nosso curso de phrasal verbs que a gente tem lá na Ann Arbor, a sua aula de culinária que você deu na unidade de phrasal verbs para culinária. Porque realmente, se você não entende esses phrasal verbs, como em outras situações também de trabalho, você não consegue nem seguir a receita, né? Você pode dar alguns exemplos, por favor? E receitas estão cheias de phrasal verbs, né? Sim. As receitas, se você olhar um livro de culinária, está cheio de phrasal verbs. Então, por exemplo, se você vai preparar uma abobrinha, aí você diz assim, você tem que primeiro
chop up the onions, né? Para depois refogar essas cebolas. E aí você vai cut up the zucchini. Aí você vai cut up em pedacinhos e você coloca dentro da frigideira, refoga with the onions, né? E finalmente, zucchini tem que ter um gostinho a mais, né, Bia? Então Sim, claro. você tem que jazz it up. Jazz it up. O que é jazz it up? Adoro esse. É maravilhoso. Jazz it Adoro. up. Né? Você vai jazz it up with salt and pepper. Então você vai dar um gostinho extra, você vai tornar aquela abobrinha mais interessante, você vai tornar ela mais apetitosa. Então está cheio de phrasal verbs aí. Você não vai saber usar os utensílios, cozinhar, se você não tiver esse acesso. Agora, você disse uma coisa muito importante, que não é através do decoreba, né, Bia? Sim. É um processo de memorização. E esse processo de memorização acontece através do uso. Você usa, aí você usa de novo, você usa de novo, e aí vai você vai se apropriando. Isso. Aí você vai se apropriando e aí depois sai naturalmente, porque a linguagem ela é natural, ela é espontânea, né? Sim. É por isso que a gente tem essas áreas, é na cozinha, é no aeroporto, é no médico, é na vida do dia a dia de todo mundo. Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, Carol, só para resumir, que lá no comecinho da entrevista eu comentei com você, só pincela rapidamente, enumera para a gente os 4 tipos de phrasal verbs, só para as pessoas entenderem, porque tem um que é muito importante, que as pessoas não entendem quando pode separar o verbo da preposição. Esse que eu acho que é mais importante da gente mencionar, que é a confusão de muita gente, né? Quando que eu posso, né, pick you up, né? Porque you entrou no meio, e isso que causa mais confusão. Você pode só esclarecer também essa parte, por favor? Sim, você tinha me pedido para falar nisso, mas é tanta coisa, né, Bia? É muita coisa e é muito legal falar sobre isso, é um assunto muito legal. Tipos. O primeiro tipo é o intransitivo. O que isso significa? É o tipo de phrasal verb que não precisa de um objeto direto, um objeto indireto. Ele simplesmente existe por ele mesmo. Então, por exemplo, quando você diz shut up, basta, entendi a sua mensagem, né? Não precisa me dizer o que mais. Shut up. Tá dito. Tá dito. Não tem mais nada. Né? Esse é o intransitivo. Mas tem o oposto do intransitivo, que é o transitivo. O transitivo, ao contrário, precisa de um objeto. Sim. Então, um que eu acho assim, muito interessante é o try on this dress. Experimente esse vestido. Né? Então, você precisa dizer o que você vai try on. Porque se você disser simplesmente try on, eu não vou entender nada. Claro. Precisa dizer o que eu tenho que experimentar. Try on this dress. Mas esse também tem uma particularidade, o transitivo. Por exemplo, se eu usar dentro um phrasal verb transitivo junto com um pronome oblíquo, que a gente diz, o te, o me, o se, eu vou te pegar em casa. Né? Por exemplo, eu estou dirigindo, a gente combina um programa, eu vou te pegar. Você vai dizer I'll pick you up. Você não pode dizer I'll pick up you, né? Porque não vai fazer sentido nenhum. I'll pick you up at home. Então, esse tem que ter o pronome no meio. Ele só é inteligível dessa forma. Tem que vir no meio, né, o pronome, né, Carol? Sim. Estávamos falando agora dos separáveis. Os separáveis é que esse try on, por exemplo, você tanto pode dizer try on this dress, como try this dress on. Tanto faz. Sim. Mas tem essa particularidade que eu já falei, que se tiver um pronome no meio, aí você
tem que colocar ele entre o verbo e a partícula. Sim, é uma regra. Perfeito. Depois nós temos o inseparável. Esse daí não pode separar de jeito nenhum. É o quarto, é o último tipo. Então, o inseparável é aquele que se você separar a partícula, não vai fazer sentido. O exemplo assim que eu penso de imediato é she's looking after the child. Se você botar she's looking the child after, não quer dizer absolutamente nada. She's looking after the child, ela está tomando conta da criança. Exatamente. Então você não pode separar porque não vai fazer sentido. Perfeito. É isso. Nossa, Carol, muito bacana tudo isso que você falou. Muito importante passar para as pessoas que estão nos escutando os 4 tipos de phrasal verbs, entender um pouco melhor como se forma, tirar essa dúvida importantíssima de quando pode separar, né, o verbo da partícula, né, como você falou, né, da preposição. E também muito importante explicar como ele se forma, né, explicar que não basta juntar o verbo com a preposição. Isso é muito importante. E também entender a importância que os phrasal verbs têm em nossas vidas, da importância da gente usar os phrasal verbs para a gente poder se comunicar melhor, ter uma fluência melhor e poder entender o que falam com a gente, né? Isso é muito importante. Sim. Então, quero te agradecer muitíssimo, mais uma vez, por ter estado aqui com a gente e ter falado um pouquinho sobre esse conteúdo que a gente adora tanto, né, Carol? É um prazer, Bia. E eu espero que esse nosso papo deixe as pessoas mais à vontade para usar os phrasal verbs. Porque realmente eu tenho certeza que quando as pessoas começarem a usar e começarem a perceber a diferença que faz, elas vão ficar muito felizes de terem enfrentado qualquer tipo de dificuldade, terem vencido essa resistência e vão falar assim, uau, agora estou falando que nem um native speaker. Muito bom. Isso vai deixar elas muito mais felizes. Então, eu espero que sirva para isso, né? Muito bom. Muito obrigada, então, a você também, que ficou com a gente até o final desse episódio. Espero você no próximo episódio.